Olá, meu querido, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Estou chegando agora, hoje é aniversário da minha enteada, saímos aí rapidinho, mas aqui estamos, né? Quero desejar a Gabriele muitos anos de vida, que Deus abençoe ela, muita paz, muita alegria, e Deus continue abençoando ela poderosamente em todos os aspectos, amém? Irmãos, quero ler só um versículo para você. Eu vou tentar trazer uma palavra rápida e breve nesta manhã. E mesmo assim já convido você para logo mais estar no meu querido Picanço 159, Curupandê. Amém? Filial do Rocha, Assembleia de Deus, filial do Rocha, amém? Nosso pastor dirigente, pastor Daniel Lopes. Amém, queridos? E junto com os irmãos, adorando ao nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Eu quero trazer uma palavra para você aqui, irmão, rápida e breve. Em Hebreus 12, 14, hoje estamos falando sobre a santificação, né? Mas eu não vou entrar nesse mérito, isso é com os professores, é com eles, mas mesmo assim, tocou no coração de trazer para você. Diz assim, Hebreus 12, 14 para você. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha só, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminam. Amém? Eu quero deixar o versículo 14 para você. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que é santificação? O que é santidade na visão do cristão? Irmão, preste atenção. Existe uma situação que está acontecendo aí nesses últimos dias. Alguns preletores, mensageiros, estão trazendo uma palavra aí, né? Salvo para sempre salvo. Salvo para sempre salvo. Eu quero dizer para você que devemos tomar cuidado com isso. A Bíblia, quando fala sobre santificação, a Bíblia fala sobre separação. A separação do mundo, a separação do pecado, né? Deus aceita o pecador, não o pecado. Amém? E que possamos tomar cuidado, porque estamos vivendo em uma fase, irmão, que as pessoas acham que aceitou Jesus e está tudo bem. Aceitou o Senhor, né? Se converteu. Eu quero dizer para você que existe um processo, eu já falei sobre isso, existe um processo na vida daquele que aceita Jesus como Salvador e Senhor na sua vida. Existe um processo de libertação que não é imediato, não é da noite para o dia, não é de qualquer maneira. Existe uma palavra chamada renúncia. Para isso, a santificação, a Bíblia fala aqui, como dizer aqui, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem que ter santificação, tem que ter separação, tem que ter renúncia, tem que ter, irmão, vontade própria de largar os prazeres que o mundo oferece. Por isso que eu disse, eu não vou entrar nessa mensagem, porque isso aqui é com um professor, mas tocou no meu coração de falar sobre isso. Uma vez salvo, para sempre salvo. Isso, na minha visão, como evangélico, como servo do Senhor, isso não existe. Isso é bíblico. A Bíblia diz que, lá em Marcos, fala que muitos, né? Em Marcos 16, se eu não me engano, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que crê
e for batizado será salvo. Pronto, o que crê e for batizado será salvo, beleza. O que crê e for batizado será salvo. Mas os que não crerem será condenado. Condenado. Aí eu lhe faço uma pergunta: Lúcifer foi salvo? Não. Por que Lúcifer não foi salvo? Porque ele queria tomar o lugar de Deus, passar à frente de Deus. Todo salvo, irmão, todo pecador, porque todos nós somos pecadores, tem que haver uma renúncia, tem que haver arrependimento de não querer viver uma vida pecaminosa, uma vida a qual pode nos levar a situações dificílimas. Olha o que diz aqui, ó, 3 estágios de santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento. Então, quer dizer, você tem que nascer de novo. Um novo nascimento, uma mudança de vida. Você tem que querer mudar de vida. Você não tem que viver mais no mesmo erro que você vivia. Você tem que jogar as coisas velhas para fora, né? Jogar no mar do esquecimento e viver tudo novo. Mas para você de novo, olha só, 3 estágios da santificação. Em primeiro lugar, a santificação do crente inicia com um novo nascimento, pois por intermédio do Espírito Santo, quem vai trabalhar na sua vida é o Espírito Santo. O crente é declarado justo diante de Deus, completamente regenerado, declarado sem pecado. Trata-se da santificação inicial ou posicional. Está lá em 1 Coríntios, você pode pegar 6 e 11, você vai achar. Em segundo lugar, há o estágio progressivo de santificação neste mundo, em que o crente se despoja do velho homem. Foi o que eu falei. Larga o velho homem, larga o eu, larga tudo que não presta, tudo que fazia, tudo que muitas vezes praticava, né? Eu vou usar alguns atos aqui que muitas vezes nós, né? Eu falo que eu já fui do mundo, né? E eu tive essa prática: a prostituição, a fornicação, a bebida, o tráfico, a droga. Se você matava, você não vai matar mais. Se você roubava, você não vai roubar mais. Se você bebia, não vai beber mais. Se você se prostituía, você não vai se prostituir mais. Ou seja, você vai passar por um processo de mudança. É onde vai começar você a se santificar. A palavra diz: seja santo como eu sou santo. Então, santificação é mudança de vida, é transformação de vida, é uma nova mente de Cristo Jesus. Como eu falei, revestido do novo homem, até alcançar a perfeita imagem de Cristo. A perfeita imagem de Cristo. Eu vou pular porque eu não vou trazer estudo para você. Esse estágio leva ao último, o da glorificação. Esse é o momento em que o crente será com Jesus. O crente será com Jesus. Romanos 8:29 para você, está em 1 João 3:2. E receberá um corpo ressurreto, tal qual o do nosso Senhor, por ocasião da sua aparição após a ressurreição.
tal qual o do nosso Senhor por ocasião da sua aparição após a ressurreição. Está lá em João também. O alvo da santificação, segundo o estudo dos três estágios da santificação, percebemos que o propósito da santificação torna o crente perfeitamente coerente com a plenitude do caráter divino. Nesse aspecto, todo crente regenerado é chamado por Deus para ouvir, guardar e praticar seus mandamentos, de modo que seja a sua santa habitação de Deus. João 14, 23. Então, irmão, tem que ver essas mudanças. Santificação é mudança de vida. Santificação é transformação. Santificação é uma vida de oração. Santificação é não querer viver no pecado. Santificação é querer fugir das más aparências. A Bíblia fala, né? Nós devemos fugir da aparência do mal. Seja viver uma vida para Deus, viver uma vida para Cristo, viver uma vida em santidade, viver uma vida de renúncia, viver uma vida de não querer mais viver pecando. Ah, mas irmão, não tem como. Sim, a Bíblia, nós sabemos que nós, enquanto estivermos nesta terra de horror, eu sempre falo isso, enquanto nós estivermos neste mundo, iremos pecar, que nós somos pecadores, mas temos que nos esforçar. Temos que nos esforçar. Abraão anda na minha presença e ser perfeito, né? Seja, se esforça a se aperfeiçoar, a melhorar a cada dia, lendo, comendo a palavra, lendo a Bíblia, estudando a palavra. Enfim, irmão, temos que cada dia estarmos mudando os costumes que nós tínhamos outrora, passar a ter o costume de ter uma vida com Cristo, com Deus, diante da presença do Senhor, renunciando, como eu falei, o velho homem, matando o eu, matando o orgulho, matando a soberba, matando a mentira, matando tudo aquilo que não presta, né? Largando tudo aquilo que contamina o cristão, porque o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado faz separação entre o homem e Deus. Eu volto a dizer, o Senhor aceita o pecador, mas não aceita o pecado. Uma outra coisa que eu quero trazer para você, como eu falei, está em Marcos, né? Em Marcos, talvez você vai achar que o possa estar pulando, mas Deus sabe todas as coisas. Marcos, quando lá em Marcos 15, 16, quando fala que você ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, o que crê e for batizado será salvo, o que não crê será condenado. Eu quero dizer para você que quando você tem uma vida diante de Deus, uma vida santificada, uma vida no altar, uma vida sem pecado, uma vida de oração, você esforçando cada dia mais, buscando a Deus a melhorar, você será um homem de Deus ou uma mulher de Deus consagrada para estar preparada para toda boa obra. Que obra é essa, Diácono Gilmar? Colocar a mão sobre o enfermo e aquela vida ser curada. Colocar a mão sobre o demônio ser expulso. O gadareno, ele estava endemoniado. Diz a Bíblia que ele andava no sepulcro, andava no cemitério, comia dos ossos dos mendigos, enfim. Um dia ele deparou com Jesus. Ele deparou com quem? Com quem era santo. Ele deparou com Jesus, que era santo. E Jesus lhe fez uma pergunta:
qual era o nome dele. Ele disse legião, porque era muito demônio, era mais de 2.000 demônios. Diz a Bíblia Sagrada que esses demônios caíram na manada de porcos, essa manada de porcos caiu na beira abaixo, e etc. Né? E aquele homem foi liberto. E ele teve um encontro com Jesus, sentou aos pés de Jesus, todos, porque né, os que estavam ali ficaram assustados, e no final aquele homem foi transformado. Ele queria seguir Jesus. Jesus não. Tu vai para a tua casa, vai para o meio da tua parentela e conta quão grandes coisas fez o Senhor na sua vida. E diz que ele foi indo pregando, né, a palavra de Deus por todo o mundo. Foi pregando, foi evangelizando, foi testemunhando o que o Senhor fez na sua vida. Então, meu querido, mudança de vida, santificação, transformação. Irmão, deixa eu falar uma coisa aqui. A teologia é muito importante. É bom você se preparar teologicamente, conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as Escrituras, mas entenda uma coisa: cada um tem um chamado. Um chamado, um para pregar, outro chamado para evangelizar, outro chamado para ser evangelista, outro chamado para pastores, doutores, né? E tem aqueles que são chamados para cura, outros são chamados para expulsar demônio, ter discernimento de espírito, e isso é quem tem uma vida de santificação, uma vida diante de Deus, uma vida no altar, uma vida que verdadeiramente ele renuncia os prazeres do mundo e agora eu vou viver para Deus. A minha vida agora pertence ao Senhor. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo é que vive em mim. É desse jeito. Então você quer, como você vai, vou voltar lá em Marcos, como eu estava falando, como você vai expulsar um demônio, irmão, se você não está preparado? Se você não está verdadeiramente com a vida no altar, como você vai curar um enfermo? Porque nós temos autoridade de Deus, em primeiro lugar, porque Ele deu poder e deu autoridade aos seus discípulos para expulsar demônio. Ele deu autoridade a Pedro, através da sombra de Pedro, vidas eram curadas. Irmão, são coisas que hoje não são pregadas, são coisas que hoje, se você parar para analisar, são poucos que estão pregando sobre cura, sobre libertação. Irmão, são poucos que estão usando a palavra para pregar sobre a questão da libertação. As pessoas hoje querem pregar prosperidade, chave da casa própria, do carro. Agora eu pergunto, cadê as almas que precisam ter um encontro com Jesus Cristo? Cadê as almas que precisam ter um encontro com o Mestre? Aí eu faço uma pergunta a você, e agora? É uma pergunta que eu deixo aí no ar para vocês respondam. Cadê as almas que verdadeiramente estão sedentas? Quantas pessoas estão andando aí oprimidas? Quantas pessoas estão andando com depressão? Quantas pessoas estão se matando? Quantas pessoas estão precisando de socorro? E muitas vezes, cadê a igreja? Quem é essa igreja? A igreja é eu. A igreja somos nós que saímos para evangelizar. Eu lembro o nosso evangelismo, o nosso pastor Neivan, e os demais pastores, pastor Paulo, e os outros, né? Pastor Charmon e os outros mais aí, eu estou usando termos aqui, nós, quer dizer, mundialmente falando, precisamos ganhar alma. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é.
Olha o que diz aqui, querido, ó. Preste atenção. Marcos, para você, 16, 17. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Isso aqui chama-se vidas que tenham a vida de consagração. Hoje eu não vou entrar, estou entrando nesse mérito aqui porque eu estudo isso hoje lá na igreja, da escola dominical. Mas quero dizer para você que a santificação, ela vem, esse processo de santificação, para aqueles que não têm Jesus, vão um dia aceitá-lo, porque enquanto estivermos nessa terra, estaremos pregando que Jesus cura, salva, liberta, transforma o homem e leva para o céu. Enquanto estivermos aqui, nós vamos pregar que Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é hoje, sempre será o mesmo. Mas ele está chamando homens e mulheres de Deus para que leve o ID do Senhor Jesus àqueles que ainda não têm Jesus no coração. E esses que vão passar por um processo. Esses que aceitaram Jesus, são novos convertidos, vão passar por um processo de transformação, de mudança de vida, mudança de caráter, mudança de postura, de linguagem, né? Se xingava, não vai xingar mais, né? Tem aquelas pessoas que são explosivas. Eu tiro por mim, eu era explosivo pra caramba, só eu me conheço, só eu posso falar isso. Eu era explosivo, tudo me irritava. Existe transformação quando você tem um encontro com Jesus. Jesus quer trabalhar na vida de muitos, mas precisamos, irmão, nós darmos lugar. Presta atenção aqui, ó. Não é a água do batismo que salva. Não é a água do batismo que salva, mas a graça de Deus, recebida por meio da fé em Cristo, pela fé em Cristo, pela resposta de Cristo ao criminoso que morreu ao seu lado na cruz. Sabemos que é possível que alguém seja salvo, mesmo sem ter sido batizado nas águas. Está lá em Lucas 23, 43, se pegar você vai ler. Agora, então, contudo é necessário lembrar que o batismo é uma etapa importante na vida daqueles que entregam sua vida a Jesus. Porém, sem a fé, o batismo não garante que uma pessoa irá para o céu. Aqueles que se recusam a aceitar Jesus como seu Salvador, recusam a aceitar Jesus como seu Salvador, serão condenados, tenham sido batizados ou não. Tenham sido batizados ou não. Vou ler para você de novo esse pedaço aqui. Não é a água do batismo que salva, mas a graça de Deus, recebida por meio da fé em Cristo, pela resposta de Cristo ao criminoso que morreu ao seu lado na cruz. Sabemos que é possível que alguém seja salvo, mesmo sem ter sido batizado nas águas. Contudo, é necessário lembrar que o batismo é uma etapa
importante na vida daqueles que entregam a sua vida a Jesus. Porém, sem a fé, o batismo não garante que uma pessoa irá para o céu. Aqueles que se recusam a aceitar Jesus como seu Salvador serão condenados, tenham sido batizados ou não. Enfim, passamos pelas águas, deixando o velho homem. Quando nós passamos pelas águas, ali nascemos de novo e passamos a ser uma nova criatura. Então vem um processo na nossa vida. Qual é esse processo? Esse processo é você querer fazer uma renúncia na sua vida, uma mudança na sua vida, mudar de atitude, mudar de postura, enfim, começar a caminhar dentro do Evangelho, aprendendo. Eu lembro que eu falei de Paulo. Paulo, quando ele saiu de Saulo para Paulo, ele passou por um processo que ele ficou no meio dos discípulos. Eu falei sobre isso, para aprender. Depois, mundialmente, ele se tornou um missionário pregando a palavra de Deus. Mas Paulo precisou passar por um processo. Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Mas para isso, irmão, um homem que fez e aconteceu, um homem que pegou, matou, roubou, ou seja, matou, um homem que prendia, né, um homem que era difícil. Mas Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Tanto que ele foi transformado. Ele foi transformado. Porque ele tinha um chamado. Olha, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante do gentio e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu ao caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu os olhos com que uma escama, e recuperou a vista. Ele levantando-se foi batizado. Ou seja, foi uma ordem do Senhor a Ananias para ir até a Saulo, para ele voltar a ver, voltar a enxergar. Eu quero dizer para você, nesse pedaço, irmão, muitas vezes precisamos voltar a enxergar. Nós estamos, muitas vezes, sonolentos espiritualmente falando. Porque hoje, irmão, nós estamos ouvindo aí muitas heresias. Nós estamos ouvindo aí muitas coisas que não batem no contexto, na palavra de Deus. As pessoas estão pregando o Evangelho, mas muitas vezes estão saindo do foco. E esse foco chama-se salvação. Todo aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E eu volto a dizer, Jesus está chamando pessoas consagradas, vidas santificadas, vidas com vida no altar, que tenham mudança de vida, que tenham postura, que tenham um caráter, que tenha o desejo no coração de fazer a obra de Deus, de pregar a palavra. Irmão, eu posso até deixar a desejar, mas o que eu posso fazer, eu faço. Aonde eu posso levar a minha mão, eu levo, para dizer que Jesus ainda é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Precisamos, irmão, entender isso, porque, queridos em Cristo Jesus, estamos vivendo nos últimos tempos, aonde as pessoas, irmão, hoje
não querem tirar tempo para orar, não querem tirar tempo para falar com Deus, não querem tirar tempo para consagrar sua vida, não querem tirar tempo para buscar ao Senhor, se preparar. Eu volto a dizer, como você vai ter uma vida preparada para poder estar na rua, de repente numa emergência, querido, e de repentemente você vai ser envergonhado pelo inimigo, porque você, em vez de expulsar aquele demônio, você, em vez de botar a mão sobre aquele enfermo de ser curado, em vez de você, irmão, fazer aquilo que Deus te deu, que Ele te deu autoridade para você colocar a mão sobre esse enfermo e ser curado, no demônio, e ser expulso. Como? Se sua vida não está diante do altar, se sua vida não está diante de Deus, se você não está diante da palavra, você não está andando na palavra do Senhor Jesus. Como que você vai alcançar os seus propósitos? Eu trouxe uma mensagem, falei sobre Jonas também. Jonas, eu trouxe a mensagem falando sobre ele, irmão. E Jonas teve um grande erro. Ele ficou mais preocupado com a sua reputação de que com a vontade de Deus. Que Jonas era para ter pregado em Nínive para aquele povo pecador, um povo de idólatra, um povo de prostituição, um povo de idolatria, uma cidade perigosa. Jonas fugiu. Você sabe o que está acontecendo hoje? Hoje, no meio de muitos, estão fugindo da verdade, estão fugindo daquilo que Deus manda você fazer. Deus está te dando chance de várias formas para você falar que Ele ainda está no controle de tudo, e você muitas vezes está no silêncio, está calado. Eu quero dizer para você, Jonas, eu vou ler para você aqui, olha só o que fala aqui, meu querido, olha só. Jonas fugira do compromisso de transmitir a Nínive a mensagem de Deus sobre sua destruição. Em seguida, desejou morrer. Você vê que até a morte ele pediu. Mas olha aqui que eu quero ler para você. Jonas provavelmente estava mais preocupado com sua própria reputação do que com a de Deus. Foi o que eu falei aí. Jonas provavelmente estava mais preocupado com a sua própria reputação do que com a de Deus. Ele sabia que se as pessoas se arrependessem, nenhuma das suas advertências a Nínive se concretizaria. Isso o deixaria envergonhado. Agora presta atenção. Embora fosse um motivo de glorificação a Deus, você está mais interessado em obter glória para Deus ou para si mesmo? É uma pergunta que eu deixo no ar também para você. Enquanto aqui está mandando você pregar a salvação, buscar e pregar a salvação, querido. Mas a Bíblia fala que Jonas também se arrependeu e foi lá e pregou. Aquela vida se converteram. Os marinheiros observou tudo aquilo. Olha o que fala aqui, Jonas desobedecer a Deus, porém durante sua fuga parou e decidiu obedecer-lhe. Então a tripulação do navio adorou a Deus, porque observou, presta atenção, observou que a tempestade cessara. Deus é capaz de usar até nossos erros para ajudar outros a conhecê-lo. Ou seja, muitas vezes através dos nossos erros, muitas vezes aprendemos com outras pessoas. Jonas aqui, irmão, fez esses homens reconhecer
que o Senhor estava no controle de tudo. Vou ler para você de novo. Jonas desobedecera a Deus, porém, durante sua fuga, parou e decidiu obedecer-lhe. Então a tripulação do navio adorou a Deus, porque observou que a tempestade cessara. Deus é capaz de usar até nossos erros para ajudar outros a conhecê-lo. Pode ser doloroso, mas admitir nossos pecados, pode servir como um poderoso exemplo àqueles que não conhecem a Deus. Conhecem a Deus. Preste atenção. Ironicamente, os marinheiros pagãos realizaram o que a nação de Israel não faria. Oraram a Deus e prometeram servi-lo. Quero trazer para você o seguinte, vou deixar no ar para você, você traz para você. Quem está salvo? O cristão ou o crente? Eu deixo para você no ar isso aí. Como estão usando aí, salvo para sempre salvo. Será que estamos salvos sem arrependimento? Será que estamos salvos sem obedecer a palavra de Deus? Será que somos salvos sem seguir as escrituras sagradas? Será que somos salvos sem a santificação? Como diz a palavra, sem santificação nós não veremos a Deus. Será que seremos salvos, irmão? É uma pergunta que eu deixo para você aí no ar, porque a Bíblia manda nós nos santificarmos, seguir a paz com tudo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, que possamos, irmão, pararmos e meditarmos. Está na hora de nós abrirmos a nossa visão espiritual e começar a entender que sem a santificação jamais veremos ao Senhor. Sem a santificação não alcançaremos o propósito que Deus deixou para nós. Preste atenção, eu estava falando esse dia e vou falar. Deus não entregou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz embordoada em vão, crucificado em vão, apedrejado, não vou dizer, mas chicoteado em vão, né? Vamos usar a realidade, com a coroa de espinho na cabeça em vão, com sangue correndo em vão, né? Com cravos nas mãos e nos pés em vão, não. Ele sofreu, morreu como ovelha muda, como diz Isaías. Mas essa morte foi para nos resgatar das trevas para a maravilhosa luz. Ele morreu para nos tirar das trevas e nos fazer de nós uma nova criatura. Ele morreu para que essa morte, através de nós, também levássemos o ídolo de Jesus para ganhar outras vidas, e outras vidas viesse ser salvo, também viesse ser discípulo, viesse fazer diferença. E o crente precisa fazer diferença, não importa por onde quer que você passe, seja na rua, seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, seja com seu patrão, faça a diferença. Faça a diferença, porque você foi chamado para ser luz, brilhar no meio das trevas. Diz, né, que a luz não combina com as trevas, mas nós somos luz, irmão, porque nós conhecemos as escrituras sagradas. Eu posso até não conhecer muito Bíblia, mas o pouco que Deus me dá, eu transmito, porque eu sei que foi através dessa palavra, foi através da Bíblia que eu hoje tenho uma nova mente. Fui transformado pelo poder de Deus, como outros foram transformados através de conhecer a Escritura Sagrada. Mas teve alguém que pregou para essa pessoa
E é assim que é a palavra de Deus. Nós fomos chamados para pregar, dizer que Jesus, Ele está no controle de tudo. Ele é que está dizendo para mim e para você que Ele que cura, que salva, que liberta, que transforma o homem velho e faz dele uma nova criatura. É através de Jesus. Precisamos cada dia termos uma vida no altar, uma vida santificada, uma vida transformada. Existe um louvor na harpa: minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor. 432. Temos que ter uma vida consagrada em nome do Senhor Jesus Cristo. Precisamos, irmão, manter esse foco até que o Senhor Jesus volte, porque Ele vai voltar para buscar a tua igreja, buscar a tua noiva, buscar os teus escolhidos, e Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Não é eu que estou falando, está na palavra de Deus. Minha vida seja assim, consagrado a Ti, Senhor, possa sempre Tu por mim operar o Teu amor. Aí vem minha vida, minha alma, lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eternal canção, minha voz se faz ouvir. Seja o meu tempo já consagrar em Teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do Teu amor. Toma, ó Deus, o meu querer, faz o Teu, ó Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do Teu fervor. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a Teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar. Que possamos, irmão, ter uma vida consagrada no Senhor Jesus. Amém? Para fechar, para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, Hebreus para você mais uma vez, só para fechar aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão. Que possamos, querido, entender que nós estamos aqui como peregrino em uma terra estranha. Estamos aqui como peregrino, estamos aqui de passagem, irmão, porque a qualquer hora a trombeta vai soar e seremos arrebatados dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que possamos, irmão, seguir a paz com todos. Quando eu falo todos, é todos. E vamos ganhar aqueles que ainda não têm Jesus na tábua do teu coração. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo, um ótimo culto, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, tá? Já te desejo uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você que é aí de pertinho da meu querido Picância, do Galo Branco, do Bandeiro, Rocha, você que por acaso está aí precisando ouvir uma palavra, vá lá, meu querido Picância, 159, Curo Bandeiro São Gonçalo, filial do Rocha, pastor dirigente, pastor Daniel Lopes. Que Deus abençoe. Um abraço, meu irmão, um abraço, minha irmã. Deus te abençoe, graça e paz.